Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, então, a mais uma live, né? A live de aquecimento da Semana de Especialização em NR13. Eu vou pedir para que vocês... eu vou desabilitar os comentários, tá? Mas vocês fiquem à vontade, que eu e o Emerson nós vamos responder suas perguntas sobre o tema no card de perguntas aí embaixo, onde tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Fiquem à vontade em perguntar. O nosso tema hoje, né, é um tema muito legal. Nós vamos falar sobre o curso de documentos técnicos de soldagem, né, que é o curso entregue pelo Emerson aí, que é um especialista na área. Eu estou aqui com ele, o Emerson Bento, especialista em soldagem, nível 2 de solda, né, pela FBTS, e também pós-graduado em engenharia de materiais pela USP. O Emerson assim, dispensa comentários, né, é um cara que é muito experiente na área, e eu falo para todo mundo que profissional habilitado tem que entender de solda, tem que entender dos processos de soldagem para que consiga, então, atender de forma correta aí os seus clientes, seus parceiros, né? E entregar um trabalho de qualidade referente a projetos de alteração e reparo em vasos, tanques metálicos, tubulações, caldeiras, né? E realmente, né, Emerson, você conhece muito bem essa área, você sabe que exige muito, né? Conhecer de solda exige muito esforço. Exatamente. O processo de soldagem é muito amplo, exige a habilidade aí de você conhecer alguma coisa sobre física, elétrica, química, metalurgia, né? Então, processos de soldagem, metalurgia de soldagem não é um assunto fácil, mas é essencial para quem é PH, porque o processo de soldagem é um importante processo de fabricação pelo qual se constrói as vozes de pressão, né? Eu até ia perguntar, antes de você falar isso tudo aí, eu até ia perguntar para você, quanto tempo você está nessa área de solda, que você mexe com solda? Eu fui registrado pela Dedini em 1991 como técnico em processo de soldagem. Olha, então desde 91, então, isso dá o quê? Desde 2001 daria 20 anos. 31 anos, 30 anos arredondando. 30 anos de experiência na área. E me fala uma coisa, você parou de estudar em algum momento? Não. Minha graduação, a minha certificação como N2 foi meu último curso, né? Mas eu fiz 2 pós-graduações, fiz um mestrado, fiz a graduação, e aprendi estudar 2 não línguas é só diferentes. Isso também, né? Bem, estudar não é só isso. Estudar, na verdade, todo dia, tenho certeza que todo dia você tem que fazer uma consulta, você tem que fazer uma pesquisa, você tem que se inteirar de algum assunto. É assim, principalmente não é? Porque eu trabalho na área de consultoria, então quase todo novo projeto é uma demanda nova. Às vezes eu estou lidando com liga de alumínio, às vezes com fundição, às vezes com caldeiraria. Então, estudar a gente estuda todo dia, todo santo dia, não tem jeito, né? E não tem como mesmo, né? Na verdade, assim, eu até costumo falar para os meus alunos, para o pessoal que segue a gente aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, que conhecimento nunca é demais, né? E eu fiz uma live no sábado, hoje é segunda, né? No domingo a gente não faz live, porque eu também sou filho de Deus, né? Mas no sábado a gente fez uma live, fiz uma live com o César está aqui, inclusive, ouvindo a gente aqui. Né? Foi muito bacana, falando sobre o curso de alta performance. E o César falou um negócio que eu vou repetir aqui. Ele falou assim, ó, você nunca é grande demais que você não tenha algo para aprender e nunca é pequeno demais que você não tenha algo para ensinar. E ele falou isso. Eu fiquei pensando naquilo no final de semana. Eu falei, pô, o César falou aquela frase lá e ficou na minha cabeça. E realmente... Cara, todo mundo tem algo para aprender e todo mundo tem algo para ensinar. 100% das pessoas, né? 100%, não tem como. O seu público, ele é um público que costuma vender conhecimento, consultoria, esse tipo de coisa, né? Então, eu costumo dizer que não tem um produto melhor no mundo para vender além do conhecimento. Porque você vende, o cara fica satisfeito porque ele leva o produto, mas você continua com ele. Vende, entrega e fica com ele. E não fica sem estoque. E aumenta ainda. Porque eu tenho certeza que, assim como você falou, né, que você é um consultor da área da soldagem e tudo mais, sempre vai aparecer coisas diferentes para você. Você vai ter que aprender um pouco a mais daquilo, passar a sua experiência, quer dizer, você está ensinando e está aprendendo também. Então,
realmente é um processo sem fim, né, cara? Processo de aprendizagem é um processo sem fim. Mas é muito rentável, é muito bom, é muito satisfatório, né? Dá uma satisfação muito grande, eu acredito, quando você entrega algo e soluciona um problema para um cliente. Sem dúvida. E assim, quando a pessoa decide, por exemplo, o seu público cativo, a maioria deles vai trabalhar com inspeção, com NR13, alguns têm intenção de CPH. Então, o primeiro estudo que você tem que fazer é quais as habilidades que eu preciso para chegar no meu target, no ponto que eu quero, né? Sem sombra de dúvida, conhecimento sobre soldagem é extremamente importante aí na roda das competências que o profissional dessa área de NR13 precisa. Com certeza. Eu costumo dizer isso também, né? Eu falo que é muito importante, por isso que a gente até criou esse curso, né? Que é o curso de documentação técnica, avaliação e elaboração, né? De documentos técnicos. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Mas é um curso que ajuda o profissional habilitado, né? Ajuda o profissional habilitado a entender muito melhor, né? O passo a passo, tanto os P-numbers, né? Tanto os códigos de projeto. Cara, e é essencial, na minha opinião, é essencial conhecer de solda para quem está na área de manutenção, de NR13, de fabricação. Tudo, cara. Tudo hoje, a maioria dos equipamentos vai solda. Todos os equipamentos praticamente. Você vai falar de uma estrutura metálica, vai solda. Você vai falar né, de um... É solda, cara. A soldagem é muito importante. Você tem que ter confiança para tomar uma decisão se aquele equipamento está adequado, se a documentação que você recebeu ela é condizente com aquilo que está escrito no seu planejamento, no seu processo, no seu par, né? Então, mesmo se você nunca for elaborar a documentação, você saber qual que é o passo a passo, como é que ela funciona, o que pode, o que não pode, é essencial. É importantíssimo. Eu acho que é mais ou menos isso que você pensou quando fez a sua pós-graduação na parte de engenharia de materiais, porque tem muito a ver, né? Soldagem com metalurgia. Sim, sim. A minha pesquisa foi na área de soldagem, né? Engenharia de materiais com foco em metalurgia, abriu a minha mente para diversas questões que eu não conseguia, para mecanismos que eu não conseguia entender exatamente como é que funcionavam dentro do mundo da soldagem. Então foi nisso que eu pensei mesmo. Legal. Então, assim, abrindo para o pessoal aqui que está nos assistindo e quem vai nos assistir mais tarde, né? Que a gente está fazendo essas lives um pouquinho mais cedo, às vezes não é todo mundo que consegue pegar ao vivo. Mas com certeza tem muita gente, depois, né? Muita gente está assistindo depois. Essas, principalmente, a gente está deixando online, né? Estamos colocando tanto no IGTV aqui no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Então o pessoal vai assistir. Legal. Eles vão saber já, por exemplo, são lives de aquecimento para a semana de especialização. E a semana de especialização, pessoal, então, em primeira mão aqui, é eu e o Emerson falando sobre essas questões, né, da metalurgia, as questões da soldagem, documentações de soldagem, procedimentos de projetos, né, de recuperação e reparo. Ensaios não destrutivos, nós vamos falar também. Então, são 3 aulas imperdíveis sobre isso. E essas aulas vão te gerar um certificado de participação. Então, é claro que tem que fazer um preenchimento de você tem que preencher, né, um cadastro para você receber. Se não preencher o cadastro, não tem como a gente saber quem é você. Mas imagine que todos os que estão nos grupos da semana VIP, né, nos grupos VIPs da semana de especialização, e também todo mundo que está na minha lista vai receber aí os links para acesso. Não tem por que perder, né? Não tem por que perder. Porque ela vai ficar, na verdade, não vai ser ao vivo, né? Vai entrar nos grupos, para você ter uma ideia, às 9 da manhã, o cara tem a semana para fazer o curso. Então, ele vai ter quarta-feira a primeira aula, sexta-feira a segunda aula, né? Dessa semana já. Então, estou falando do dia 28, né? Dia 28, dia 30, sexta-feira, e dia 1º, domingo, às 9 da manhã. Então, esses 3 dias aí, o pessoal vai receber as 3 aulas. O cara pode ficou bem legal, né, Marcos? 2 aulas no sábado. Ficou show de bola. E o cara baseado nas dúvidas anteriores, a gente respondeu várias perguntas recorrentes. Então, muito bem bom, legal. Muito bom. Ficou muito bacana. Então, eles podem assistir no dia 31, por exemplo, as 2 primeiras aulas, se eles quiserem, né? Ou acompanhar cada uma no seu dia também, sem problema. E terminar de assistir no domingo, no dia 1º, né? Porque aí na terça-feira sai do ar. Na terça-feira da outra semana, dia 3, sai do ar as aulas.
Então, quem É fez... bom, mas dura pouco, né? Exatamente. Não, tem que ter comprometimento, Emerson. Tem que ter comprometimento. Claro, O pessoal que está aqui, por exemplo, ó, nós estamos aqui ó, com 13 pessoas ao vivo, você entendeu? Assistindo a gente. Tem certeza que o pessoal que está ao vivo aqui agora é o pessoal que vai fazer, né? Que vai aproveitar essa oportunidade aí e utilizar tanto da minha experiência como da sua nessa área, tá? Ô, Emerson, mas vamos falar um pouquinho sobre o curso de documentação técnica. Esse vamos curso, lá. na verdade, ele era um curso presencial, né? Só para o pessoal entender, né? Era um curso presencial. Agora, nós não estamos falando da semana, tá? Especialização, nós estamos falando de um curso pago, né? Que daqui a pouquinho eu vou mostrar como que vocês acessam esse curso para que vocês entendam melhor sobre ele também. Certo. Era um curso presencial e aí nós transformamos, né? Você transformou esse curso em online. Então, é um curso 100% online que tem, se eu não me engano, são 7 módulos, né? E aí você fala lá, por exemplo, sobre definição, norma, códigos de projeto, classificação, especificação de material. Estrutura geral da norma, Fala um como pouquinho elaborar. aí. Faz um Então, overview. assim, basicamente, o curso ele é um passo a passo para você poder sair, terminar ele elaborando ou avaliando a validade e a qualidade do documento que você recebe. Então, você vai aprender a parte de terminologia básica, o que é código, o que é especificação, o que é classificação. Vai aprender como funciona, qual que é a estrutura geral, por exemplo, da norma ASB 9, que é uma das normas mais usadas para a elaboração desse tipo de documento. Vai aprender uma coisa muito importante, que muita gente nessa área tem dúvida, que é sobre os agrupamentos de materiais, né? Quais são os agrupamentos permitidos para consumíveis, para metais de base, para soldagem propriamente dita já pronta, né? Vai aprender o passo a passo para elaborar um registro de qualificação de soldador ou de operador de soldagem, baseado na tabela de variáveis essenciais, RQS, isso. Vai aprender o passo a passo, quais são as variáveis essenciais para elaborar um procedimento de soldagem. Vamos falar também sobre instrução de tratamento térmico e vamos falar sobre instrução de execução e inspeção de soldagem, que seria um mapa de soldagem. Para um pouquinho, então. Dá um pause e depois você vai falar, porque eu sei que tem mais coisa, né? Eu sei que tem mais coisa aí, mas vamos dar um tempo aqui. É importantíssimo, então, nós falamos sobre isso já, que um profissional habilitado tenha conhecimento prático das coisas de soldagem. Sim. Ele saber, por exemplo, as variáveis essenciais, ajuda ele como? Eu vou dar um case aqui, um exemplo, e você me pontua onde que vai ajudar ele. Eu estou lá, eu sou um profissional habilitado, eu estou lá fazendo uma inspeção de caldeira, e aí a gente vê que tem uma tubulação que precisa ser trocada, e o dono da caldeira fala, cara, já faz para mim o projeto de alteração e reparo, então, e a gente faz a substituição desse item aí. Eu tenho aqui eu tenho um soldador, tenho um soldador aqui que eu vou usar para fazer isso. Tem um soldador que eu vou usar para fazer isso. Espera aí, você vai me responder. Beleza, aí eu vou pegar aquilo. Como que eu vou usar, por exemplo, o conhecimento que esse curso está me dando para mim fazer esse projeto de alteração e reparo da forma correta? Vai lá. Então, a primeira coisa, você vai decidir aquele projeto de alteração, qual o processo que vai ser executado. Definido qual é o processo, se você tiver conhecimento de quais são as variáveis essenciais, você pode procurar, por exemplo, se existe a documentação. Eu vou usar um soldador do próprio cliente, tá? Você tem procedimento de soldagem? Se ele tiver, você consegue avaliar se ele atende às variáveis essenciais que você precisa para executar aquele reparo. Se ele não tiver, você consegue falar para ele o tamanho do corpo de prova, a espessura do corpo de prova, quais são os ensaios que ele tem que fazer para poder gerar a EPS, para poder estar respaldado para fazer documentalmente depois daquele reparo na prática. Né? Se ele já tiver a qualificação de soldador, você consegue avaliar se a qualificação dele está válida, se ela atende variáveis essenciais como tipo de material, faixa de espessura, posição, esse tipo de coisa. E se ele não tem, você consegue falar, olha, uma vez que você não tem, você tem que soldar um corpo de prova assim, desse tamanho, nessa posição, depois ele vai passar por tal e tal ensaio, e a gente vai elaborar. Oi? Emerson, deu uma cortada aí. Vamos esperar um pouquinho. Emerson?
Fala, pessoal. O Emerson parou aí para vocês também? Vamos ver se ele volta aqui. Voltou, Emerson? Voltou. Foi você que caiu ou fui eu? Não, foi você. Vai. Bom, vamos lá. Então, Tem problema. Não, Bom, não tem vamos lá. problema. Então, se você tem a EPS, você consegue avaliar dentro daquela lista de variáveis essenciais que está associada ao processo que você escolheu, se o equipamento é válido ou não. Se você tem a qualificação de soldador, você consegue fazer essa análise. Baseado nesses documentos, você consegue fazer uma instrução para o operador do que ele deve fazer, se ele deve pré-aquecer, se não deve, se tem tratamento térmico, se não tem, para depois fazer as inspeções que estão indicadas nesses documentos também. Então, sem esse nível de conhecimento, você não consegue gerar essa sequência de ações. Sequência de documentos, de ações, né? Entendi. Exatamente. Então, na verdade, esse treinamento, esse curso, né, ele ensina o cara a tanto avaliar, como também elaborar essas documentações para validar o processo de soldagem. Exatamente. Ele pode, por exemplo, decidir terceirizar ou não a execução desses documentos. Certo? Mas ele ter o conhecimento para Mas ele conhecer e ter o conhecimento disso... Ele precisa ter, para poder coordenar o trabalho que está sendo feito. Exatamente. Entendi. Então, show de bola. E aí, esses documentos, assim, existe uma seriedade muito grande na elaboração desses documentos, por isso que, nesse curso, por exemplo, você ensina a ir no ASME, página, você fala a página, você fala onde está... Como que ele vai avaliar, sequência, né? E vai colocar lá no documento aquele item. Isso. Então, na aula, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre qualificação do soldador, a gente vai inicialmente na tabela de variáveis essenciais e esmiuça ali item por item para o aluno poder ir passo a passo preenchendo o formulário, que pode ser o formulário próprio, pode ser aquele que vai estar no material adicional que a gente vai fornecer para ele poder usar, né? Pode ser a sugestão da norma também, mas é um passo a passo para ele saber baseado no que ele fez, quais são as faixas qualificadas dentro das variáveis essenciais. Ah, legal. E aí nós estamos dando um exemplo aqui de uma caldeira, né? Caldeira geralmente tem alguns materiais na caldeira, principalmente caldeiras de alta pressão, que talvez precisem ter alguns detalhes diferentes. E aí entra um módulo, né, específico sobre tratamento térmico, sobre instruções disso. Conta um pouquinho sobre isso e como que isso é importante também para manter a qualidade e a integridade dos equipamentos. Dependendo do agrupamento do material que você está lidando, a partir de uma determinada faixa de espessura, passa a ser essencial, ser obrigatório, por exemplo, você colocar pré-aquecimento e dependendo da espessura, do tipo de processo da aplicação, lógico que isso é um assunto que você vai aprender que você tem que constar na norma de fabricação, mas é necessário também fazer tratamento térmico. Então, se for necessário fazer tratamento térmico, onde você vai tirar a informação? Né? Seria um alívio de tensões. O tratamento térmico pós-soldagem, que seria o alívio de tensão. E se for necessário, então onde você vai tirar a informação sobre temperatura de patamar, tempo de patamar, taxa de aquecimento, taxa de resfriamento, quantidade de termopar, se precisa de gráfico, se não precisa, esse tipo de coisa. Né? Então, esse módulo de treinamento explica você a lidar com essa situação. Ah, legal. Ah, bacana, cara. Eu acho que fecha, né? Tudo isso aí que você falou fecha e deixa o pessoal bem tranquilo quanto à questão da qualidade do treinamento. Agora sim, não, com certeza. Eu queria deixar claro aqui para o pessoal, né? Apesar desse treinamento ele está sendo vendido, ele é vendido, ele fica numa venda recorrente, está na plataforma, né? Tem algumas pessoas que compram porque acham que realmente faz sentido, né? Eu quero abrir para o pessoal agora, eu falei no começo que eu ia dar uma dica aqui, né? Para quem está pensando em entrar na próxima turma do curso de alta performance em NR13, o treinamento do Emerson, que é esse que a gente está comentando aqui hoje, vai vir como bônus. Ó, que louco, hein? Vai vir como bônus do curso de alta performance. Então o cara vai entrar na turma, vai comprar o curso de alta performance e vai vir como bônus esse treinamento que o Emerson faz aí, que é fantástico. É um treinamento de
mais ou menos quase 9 horas de treinamento. Aproximadamente 9 horas. E se o pessoal que estava planejando, que está planejando comprar o curso de NR3, quiser saber o valor agregado do desconto que eles estão recebendo, é só entrar lá no site e ver o curso sozinho. E como que o cara faz isso? Eu até tirei um print aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Tá na minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar inteiro. Não vou conseguir porque... Não, mas tá dando para ver bem. Tá dando para ver aí. Na verdade, aqui é o meu Linktree do Instagram. O cara for lá no Linktree, é um monte de treinamento. Tem lá o curso de alta performance, tem lá o Instagram, YouTube, Facebook. E lá embaixo tem lá o curso de documentos técnicos de soldagem. Então, na verdade, assim, como que funciona isso? Vai lá na minha bio do Instagram. Se você for agora lá na bio do Instagram, você vai ver que lá no Linktree, que é a bio do Instagram, vai ter vários links de acesso. Se eu não me engano, o último acesso lá é o curso do Emerson. É o último, porque eu acho que o último curso que foi lançado, né? Exatamente. Ele está lá embaixo, que é o último curso que foi lançado, está ali. E aí, se vocês quiserem ir lá, não, eu não, sei lá, não vou comprar o curso de alta performance, eu quero só o curso do Emerson, dá para comprar por lá também, pela plataforma. Isso. Tá vendo? Como tem aí, principalmente a pessoa da área de qualidade já tem comprado, né? Exatamente. Mas a dica é, não compre se você for entrar na 5ª turma aí do curso de alta performance, porque nós vamos dar como bônus, né? Já está previsto isso. Legal. Beleza? Legal. Ô Emerson, quer falar mais alguma coisa? Hoje a live realmente é mais rápida, né? Nós estamos aí há 20 minutos, 23 minutos. Quer falar mais alguma coisa? A gente pode ver se tem alguma pergunta. Além, a gente já até comentou rapidamente, mas junto com o treinamento, você vai receber uma literatura técnica de apoio, dicionário de inglês e português para termos metalúrgicos, vai receber os formulários que eu uso no meu dia a dia, quando o cliente não tem o formulário dele de preferência, né? E fora isso, tem um canal para tirar dúvida. A gente tem recebido aí, tem se comunicado bastante com os alunos da primeira turma, né? Quando foi lançado o curso de documentos técnicos. Então, a gente responde o mais rápido possível e fica um vínculo, né? De um canal de comunicação para a gente tirar dúvida. Gera até negócio isso aí, né? Gera até negócio. É verdade. Assim, isso entre os membros do grupo mesmo acaba gerando bastante negócio, né? E o curso, pessoal, esse curso existe já faz alguns anos no modo presencial. A gente fez com bastante carinho para transformar ele no produto de plataforma digital, mas sem perder aquele contato com o aluno, que é via ele tirar dúvida, a gente via WhatsApp, via telefone. Tem uma provinha, né, para você comprovar a sua eficácia nas respostas para poder receber o seu diploma. Então, não é um produto muito bem pensado. E se você participar, se você fizer o curso, com certeza você vai gostar da qualidade, você vai sair de lá com mais conhecimento do que quando entrou, com certeza. Com certeza, é isso aí. Vamos ver as perguntas? Você me ajuda a responder? Vamos lá. Muito boas aulas, Marcos. Sim, deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui é para você, ó. Inspetores, é o Erlong que fez, tá? Inspetores certificados conforme CWI e CWB, etc., podem gerar documentos de soldagem ASME, API, AWS, etc.? Vai aí. A rigor, sim. A rigor, sim. Se ele tiver conhecimento para isso, não tem problema nenhum. É muito importante a gente atentar para uma questão, é que às vezes o cliente, ele determina que o elaborador, que o aprovador desse tipo de documento tenha uma certificação SNQC. Isso não é incomum, porque o SNQC é o maior órgão certificador do Brasil, que tem mais aceitação. Mas os órgãos certificadores internacionais são reconhecidos, se a pessoa tem essa certificação e, principalmente, tem conhecimento e experiência para fazer isso, não vejo problema. Tá? Legal. Mas é sempre importante atentar também para o requisito do cliente. Né? Eu recebo muita solicitação de documentação. O requisito do cliente é o principal, né? O requisito do cliente, é do projeto. Inclusive, as próprias normas falam isso, né? Se o seu cliente quiser ser mais criterioso do que o código, a norma, ele tem todo o direito. Claro. E é muito comum, principalmente os clientes de médio para grande porte, já virem com quais são os órgãos certificadores que eles aceitam
para um aprovador desse tipo de documento, tá? Mas, via de regra, é possível, sim. É possível então, Erlon. Obrigado, Erlon, pela Muito pergunta. obrigado pela pergunta, viu, Erlon? Legal essa pergunta aí, o Erlon manja, hein? É, É eu aluno acredito meu. O Erlon que é o que pode ser. fez a live comigo. Ele é aluno do curso de alta performance. Ele é qualificado como CWI? Ele é nível 1, se eu não me engano. Ele é nível 1 de solda. É. Acho que é Ah, FBTS. É é. FBTS e CNQC, né? Ó, outra Tá. A pergunta dele próxima aí, ó. pergunta é sim. O engenheiro de Engenheiro de soldagem pode gerar. soldagem. Pode gerar documento de soldagem em qualquer Pode. norma? Pode. Isso independente do órgão certificador, tá? Se você for SNQC, AWS, CWI, não importa. Quando a pessoa atinge o nível de engenheiro de soldagem, ele não está amarrado a uma norma. Ele pode gerar documentação de qualquer norma, né? Por exemplo, eu sou nível 2 SNQC de duas normas. Se eu pular a minha certificação de N2, que é a máxima para soldagem, e ir para engenheiro de soldagem, aí eu deixo de estar amarrado a qualquer norma, né? Eu estou com prova marcada para engenharia internacional de solda agora em setembro. Esse é um dos motivos. Porque como N2 de soldagem, eu tenho que ficar escolhendo as normas que eu quero qualificar e ficar fazendo prova uma a uma. O engenheiro não precisa. Entendi, entendi. Né? Se é o bicho, Teoricamente, ele tem condição de pegar uma norma e avaliar, mesmo se ele não tinha conhecimento prévio sobre ela. o Erlon manja, ele é nível 1 de solda, o Erlon. Coloca aí, Erlon, Legal. só para mim saber se é isso mesmo, Erlon. Coloca no cardzinho mesmo, para ver. Vamos ver se ele respondeu aqui, ó. Não respondeu ainda, mas vai responder. Tem um monte de pergunta do Erlon aqui. O Erlon é um cara participativo demais, ó. Legal. Deixa eu ver aqui outra aqui, ó. É que quando a pessoa é da área de solda, né? Não tem jeito. Ele gosta, ele gosta. Ó, documentos pré-qualificados são aceitáveis caso assinado por profissionais CWI ou equivalente? Vamos separar um pouquinho essa pergunta. Primeiro, a parte do assinatura do CWI a gente já falou, desde que a pessoa tenha conhecimento. Mas existem algumas normas que elas mesmas trazem procedimentos pré-qualificados. Por exemplo, é o caso da AWS. Tá? O principal requisito para saber se você pode usar esse documento pré-qualificado pela norma ou não é o critério do cliente, porque a maioria dos clientes exige que você faça o seu procedimento. Mas se ele aceitar, não tem problema nenhum. Me explica isso aí melhor. O que é um documento pré-qualificado? Só para o pessoal entender, Emerson. Tá. Imagina, por exemplo, como é comum a diversas empresas do ramo de caldeiraria soldar A36 com A36 com arame popular. Sim. Né? Então, às vezes, só por causa do CNPJ é diferente, a distância de 50 metros, você tem que fazer o procedimento do teu vizinho também. Né? Algumas normas pegam esses procedimentos mais comuns e colocam lá num capítulo específico de procedimentos pré-qualificados pela norma. Então, lá o comitê da norma fez a soldagem, fez os ensaios, elaborou um procedimento e deixou lá pré-qualificado para todo mundo poder usar. Só que o mais importante, e isso a própria norma deixa claro, é que você tem que ver se o teu cliente aceita isso. Entendi. Se ele aceitar, é como não se eu problema. pegasse emprestado uma EPS, então. Só que nesse caso você está pegando emprestado do órgão que fez a norma. Do órgão. Por exemplo, a AWS tem um capítulo específico para procedimentos pré-qualificados. Só que são coisas assim, são só situações muito comuns. Não tem nada assim de novidade, qualquer coisa que por for isso, um pouquinho por isso que você separou, trivial. né? Por isso que você separou a pergunta dele aqui, no caso. Isso, exatamente. Só que o pessoal, às vezes o pessoal tem conhecimento desse requisito de documentos pré-qualificados em algumas normas. O ASME, por exemplo, não aceita isso. O ASME não. Não. Então, no caso da AWS, sim. isso nem seria aplicável. Mas o AWS sempre deixa bem claro que só é possível você aceitar se o seu cliente te autorizar. Tá? E, na maioria dos casos, ele não autoriza. Entendi. Tá? Aí ele só usaria só o documento que é a EPS. A qualificação de soldador ele tem que fazer de qualquer forma, né? A qualificação de soldador é um documento que comprova a habilidade daquele soldador em fazer solda dentro daquela faixa de posição, de espessura, de diâmetro, etc. Então isso aí é individual e intransferível. Entendi. Beleza. Respondeu aí, né, Erlon? Obrigado pela pergunta. Vamos ver outra aqui. Ele falou que vai ser engenheiro de solda, então, já que pode tudo.
O SNQC lançou essa certificação faz alguns anos, ela não tinha no Brasil, só tem acho que 2 pessoas qualificadas pelo SNQC. Engenheiro de soldagem, ainda, só 2? Mas eu acho que é uma tendência sim. Eu acredito que daqui uns 15 anos mais ou menos, a maioria do pessoal que hoje é N2 vai ter partido para essa modalidade de qualificação. Legal. Se Deus quiser, eu vou demorar bem menos que isso. Inclusive, eu já tenho prova marcada. Só que eu não vou fazer pelo SNQC, eu vou fazer por um órgão internacional. Ah, tá. Legal. Vamos lá, outra pergunta aqui, ó. Cliente quer par. Cliente quer um projeto de alteração ao reparo, mas não quer gerar documentos de soldagem. Emite-se algum relatório conforme NR13? Essa eu vou responder já, Emerson. Não, gente, não. Tem que ter, tá? A certificação. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu costumo dizer isso, né? Meio redundante, mas imagina que você... Mas tem lógica, né? Mas tem lógica. Uma coisa é você né, avaliar as documentações, que é um requisito da NR13, você avaliar e garantir que elas existam. Outra coisa é você não ter e fazer um relatório, sei lá, um documento de aprovação sem ter um documento. Não existe isso. Não, então, como que você garante a qualidade da solda? Através desses documentos gerados, que são as EPS, RQP, qualificação do soldador. Aí você vai garantir. É isso que te ajuda a garantir. Uma coisa é você ter esses documentos, avaliar e ver que eles estão errados e pedir para o cara refazer e tudo mais. Outra coisa é falar, não, eu não quero. Cara, se você não quer a sua qualidade, a sua solda não vai ter a qualidade que um equipamento de NR13 merece e precisa ter. É isso, né? Exatamente. Essa é uma exigência. Se a pessoa não quer fazer, então ele não está querendo cumprir uma exigência. Eu, como profissional, por exemplo, eu não geraria um par para ele. Não. Na verdade, porque você está assumindo uma responsabilidade sabendo que está fora de um pré-requisito da norma. Na verdade, isso pode acontecer, tá? Alguns clientes podem ter isso. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Tipo economia, né? Vou dar um exemplo. Nós falamos sobre o exemplo lá no começo, aí você falou, eu falei da caldeira. Imagina que, vamos pegar aquele exemplo e falar, ó, o cara vai lá, mas eu tenho soldador, você pode usar meu soldador. Tudo bem, não tem problema o cliente usar o soldador dele, desde que tenha documentação, tenha a comprovação que ele sabe fazer, né? Exatamente. Agora, não, meu soldador não é qualificado e vai soldar e não... Cara, então saia fora e fala, ó, beleza, obrigado, tchau. Vou tirar meu time de campo porque eu não participo. Indica pro inimigo teu. Indica pro inimigo? Indica pro inimigo é boa, né? Porque vai dar problema, com certeza. Porque não funciona assim, não dá certo. Beleza, irmão? Vamos faria. Obrigado pela pergunta aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Tá. Outra coisa aqui, ó. Meu soldador é qualificado conforme ASME 9. Ele pode soldar para quais normas e projetos? Todas as normas de projeto que chamam o ASME 9 como norma suporte para qualificação de procedimento e soldador. Então tem API, ASME B31.3, B33.1, ASME 3, ASME 8 divisão 1, 2, 3, ASME 1, todas as normas que chamam o ASME 9 no capítulo de qualificação de soldador e de procedimento como norma suporte para isso. Tá? Show de bola, show de bola. Incluindo todos os vasos de pressão, né? Porque tubulação industrial, tubulações industriais, vasos, tanques trocador, etc. Inclusive também, Marcos, é importante falar, existe uma norma ASME, que é o ASME Steel Stack Standard, que é para estrutura. Tá. Muita gente fala assim, solda estrutural. Então, solda estrutural é AWS. Não é verdade. É um padrão muito utilizado, muito conhecido, que tem qualidade, mas se o seu cliente aceita, por exemplo, que você use como norma de projeto estrutural a norma ASME Steel Stack Standard, o seu soldador também pode fazer qualquer tipo de solda estrutural. Com base no ASME 9. Isso, por exemplo, a Petrobras, nas normas internas dela, ela não aceita. Ela tá lá dito que
A da estrutural é a AWS, né? Mas qualquer outra empresa, fabricante, ela pode adotar esse código como norma de projeto estrutural dela, né? A Mausa de Piracicaba, por exemplo, fabrica muito equipamento para mineração, fabrica equipamento para diversas aplicações que não são vaso de pressão e usa o ASME9, desde que esteja no contrato tudo certinho que o cliente aceita. Entendi. E outra também, a qualidade, cara, é a mesma, né? Porque nós estamos falando de um código ASME, né? Tem um comitê específico para aquilo. Tem um comitê específico para aquilo, comparando com a AWS, né? E aí, quando chega, por exemplo, no capítulo de qualificação, nessa norma Steel Stack Standard, ele fala, olha, você precisa de uma norma de suporte para qualificar seu procedimento e seu soldador. As opções são AWS ou ASME9. E aí você escolhe. Entendi. E no caso, talvez é melhor e mais viável fazer pelo ASME, porque a AWS tem a variável essencial de posição, tem várias variáveis essenciais que obrigam você a gerar mais documentos, né? Dois motivos eu apontaria. Primeiro, que quando você vai qualificar uma EPS pela AWS, a posição é variável essencial. Pelo ASME não é, então diminui a quantidade de documento. Diminui total um monte, né? Outro que você qualificou um soldador pelo ASME9, ele está habilitado para soldar tanto caldeira, vaso de pressão, tubulação ou estrutura, sendo que se não for utilizar o ASME Steel Stack Standard, você vai ter que gerar uma outra qualificação baseada no procedimento AWS D1.1. Então é documentação e onde as posições são variáveis essenciais, coisa que lá você pode qualificar o cara na 6G, por exemplo, você já está qualificado em tudo. Onde eu presto consultoria, que eu informo isso para o pessoal consulta os principais clientes deles, a maioria aceita, o pessoal adota só a qualificação conforme a ASME9 para reduzir a quantidade de documentação que você tem que gerar. Show de bola. Ajudou aí, Erlon? Obrigado, Erlon, pela pergunta. Espero que sim. Deve ter ajudado. Você tá louco, foi uma aula agora. Deixa eu ver aqui. Posso elaborar documentos de soldagem? Já foi. Não, acho que é esse aqui agora, peraí. Acho que é a última pergunta. Posso elaborar documentos de soldagem considerando apenas o ASME9, não considerando norma de projeto? Cara, legal essa pergunta. Sim e não. Isso que eu achei que você ia falar isso, sim e não. E agora, com relação à qualificação de soldador, você não precisa se preocupar com a norma de projeto. Ela chama a norma ASME9 como norma de suporte e um abraço. Para EPS, você pode fazer uma qualificação de procedimento, manter um registro de qualificação, e toda vez que mudar a norma de projeto, você faz uma comparação com a EPS que você já tem e a norma de projeto, e se for necessário ou viável, você pode gerar uma outra EPS baseada na mesma RQP. Não é, por exemplo, eu fiz uma EPS ASME 8 divisão 1 e ASME9. Amanhã eu pego um projeto ASME 1, teoricamente, eu não tenho que fazer uma outra qualificação. O que eu tenho que fazer é pegar o meu registro de qualificação de procedimento, confrontar com a minha norma de fabricação e gerar uma outra EPS baseada na mesma RQP. Isso que é o que normalmente precisa fazer. Tá? Agora, essa questão de se gerar documento EPS só pelo ASME9, ela é um risco gigantesco, tá? Aproveitando a tua pergunta aí, porque se você não comparar com os requisitos de norma de projeto, às vezes você coloca na EPS, você dá autorização numa EPS para que a empresa faça coisas que a norma de projeto não permite. Então, por exemplo, você qualifica só baseado no ASME9, você vai olhar a faixa de espessura, tá gigantesca. Só que se você for comparar, por exemplo, com a norma de projeto, sem tratamento térmico, às vezes reduz significativamente aquela faixa. Então, se você só faz baseado no ASME9, às vezes você está dando uma informação que você não pode fazer. Vai faltar, né? Vai faltar. Exatamente. E outra, é na norma de projeto que você encontra informações como necessidade de fazer tratamento térmico, alívio de tensão, necessidade de fazer pós-aquecimento, necessidade de fazer pré-aquecimento. E uma coisa muito séria que é relacionada com o vaso de pressão
a necessidade ou não de fazer teste de impacto em baixa temperatura, absorção de impacto em baixa temperatura. Não tem no ASME 9 informação sobre isso, estão só nas normas de projeto. Então, o procedimento, você sempre tem que comparar com o projeto. Soldador não, soldador é só conforme ASME 9. É importante isso que você falou, né? O cara não precisa fazer, talvez, uma EPS para cada projeto, né, que tenha. Só que ele tem que saber também o que manda os projetos, porque aí ele vai comparar e ele pode, essa não dá certo, então eu vou fazer só uma nova EPS mantendo a RQP. E aí eu coloco lá embaixo na observação só o nome do projeto, o número do projeto. Eu posso colocar com base no ASME 9 /e projetos ou não? Poder você pode, mas fica muito aberto. Assim. O ideal é que você gere uma EPS tendo feito a comparação com alguma norma de projeto e fale, olha, essa aqui serve para ASME 9 mais ASME 1, mais projeto tal, mais projeto ASME 9 B31.3. Aí você fala assim, vou ter que fazer um monte de EPS. Na verdade, você vai estudar um corpo de prova, vai fazer uma batelada de ensaios e vai manter aquilo lá como registro. Depois, derivado daquilo, você pode revisar várias EPS, cada uma com a restrição só da norma de projeto. Então, isso não vai ser um custo exorbitante, assim, mas é necessário. Legal. Erlon, respondeu aí, Erlon. Bacana, hein? Rapaz, hoje nós... Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Chegou mais algumas perguntas de um pessoal aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Bom, nós temos ainda 20 minutos. A Patied, eu não sei, vamos chamar assim, Patied 78. Um vaso de pressão que foi fabricado fora do país, que foi fornecido o prontuário sem a assinatura do engenheiro ICREA. A norma NR13, eu vou pegar essa pergunta para mim, que é um pouquinho mais voltado para aqui, a norma NR13. Tem um item na norma NR13 que fala sobre vasos de pressão importados, tá? A maioria desses vasos, Paty, ele vem sem documento nenhum mesmo, tá? E aí, chegando no Brasil, o importador desses vasos de pressão, geralmente compressores de ar, tá? A gente está falando aqui a maioria deles, o importador é obrigado, então, a gerar essa documentação. Caso ele passa a ser o responsável. Ele é o responsável. E aí ele vai ter um engenheiro aqui no Brasil, o CREA daqui do Brasil, que vai assinar essa documentação gerada pelo importador. Então, a responsabilidade não é de quem fabrica nesse caso, é de quem importa. Tanto é que esses vasos fabricados em série, existem alguns importadores que são certificados pelo Inmetro, que eles têm uma autorização do Inmetro para vender. E esse número, então, vai numa placa que o importador tem que colocar lá no equipamento. Aí, tem que fazer também, às vezes, né, quando não se tem que fazer o teste hidrostático aqui no Brasil. Beleza? Espero ter respondido aí para vocês. Espero ter te ajudado. Vamos ver, tem outra pergunta dele aqui. Dele ou dela, não sei, não dá para saber, mas vamos lá. Vamos lá. É a mesma pergunta. É a mesma, ele fez 2 vezes. Deixa eu ver talvez ele não tenha visto que tinha conseguido mandar, né? Não, agora... O Irídio Lopes. E faço até isolação do acabamento, mais na NR3. Não entendi a pergunta. Não entendi. Refaça a pergunta, por favor. Marcos, vamos ver aqui. Talvez é a continuação. Marcos, só soldador qualificado para soldar caldeira, onde trabalho, mas faço as montagens das tubulações. E faz também o isolamento, faz tudo. Ele é soldador, agora eu estou entendendo. Ele é soldador. E faz também... Ele é qualificado para soldar caldeira. E ele faz também os outros trabalhos. É isso, né? Pelo que eu entendi, sim, é isso. Sim. Assim, o que exige a qualificação propriamente dita é o soldador. O montador só a parte da solda. Porque aí ele põe aqui. Tubulação, acabo fazendo todas as montagens, mas tem que aprender mais na NR. Cara, a NR13, ela te ajuda, né, você a pular de nível, né? E isso que a gente está fazendo aqui, uma live como essa, por exemplo, também
Talvez você, como soldador, não entenda ainda alguns termos, né? Alguns, Por isso que a gente indica, né, treinamentos. Cara, se não for o treinamento do Emerson, outro, que seja, estude, procure na internet, tem muita coisa gratuita. No meu tem canal alguns canais mesmo, muito bons no YouTube. Isso, exatamente. No meu canal Falar mesmo, nisso, né? spoiler, hein? Tô lançando meu canal no YouTube. Aí, ó, é isso aí, ó, tá vendo? Logo, logo o Emerson tá colocando também conteúdo gratuito para vocês, então estude, cara. Tire um tempo para estudar, isso vai ser muito bom para você. Obrigado pela pergunta, viu? Obrigado pela participação aí. Irídio Lopes, faço até instalações de tubulação. O cara tá fazendo de tudo lá, velho. É isso aí. Isso é bem comum, viu? Aqui no Brasil agora tá ficando, mas lá fora é bem comum a pessoa fazer montagem, fazer soldagem. Várias coisas. É multifunção. O Henrique Souza aqui, ó. No mercado, o PH tem credibilidade semelhante a um inspetor qualificado por entidade renomada? No mercado, o PH, o profissional habilitado, tem credibilidade semelhante a um inspetor qualificado por entidade renomada? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu estou entendendo o que ele está falando. O PH ele tem credibilidade, assim como um inspetor de solda nível 1, por exemplo, tem, para avaliar a solda, ou de uma vaso-pressão. Eu acho que é isso que ele está falando. Cara, o PH, o profissional habilitado, se ele for engenheiro mecânico, ele já é profissional habilitado. Então, beleza. A credibilidade que ele tem é a que ele ganhou dentro da faculdade, que ele conquistou nos estudos dele, beleza? Então, eu não lembro se o Henrique é meu aluno. Eu acho que é. O Henrique, eu acho que é aluno da turma agora. Ele está entrando na turma 5 agora. Imagina, Henrique, que você fazendo uma especialização como curso de alta performance, tá? E fazendo um curso do Emerson, que o Henrique já pegou o seu curso como bônus. Então, você vai lá, vai estudar o curso do Emerson. Isso vai te dar uma qualificação a mais. Então, imagina que você está se qualificando. Isso não significa que você é um certificado. Você não está certificado, por exemplo, para fazer uma inspeção de solda na Petrobras, SNQC. Mas você tem qualificação suficiente para atuar no mercado da NR13. Isso é eu vou ser bem sincero, é um ponto positivo gigantesco para você estar se especializando nas áreas. Beleza, tenta imaginar do ponto de vista do cliente, né? O pré-requisito para ser PH é ser engenheiro mecânico. Agora, se você for engenheiro mecânico, tiver treinamento na área de NR13, tiver treinamento de alta performance na área de NR13, tiver treinamento sobre documentação de soldagem, quanto mais conhecimento você agregou, além daquela necessidade básica de ser engenheiro mecânico para poder ser PH, maior vai ser a aceitação por parte do seu cliente. Então, tentar inverter o papel aí e falar, se eu fosse cliente, eu me contratava, né? Exatamente. Na verdade, eu costumo dizer que esse treinamento, esse curso de alta performance, mais esse treinamento do Emerson, que a gente está entregando como bônus, cara, é uma pós-graduação. Isso mesmo nível de uma pós-graduação que você está tendo, entendeu? Em nível de conhecimento e carga horária também. Exatamente, nível de conhecimento e de carga horária, exatamente. Porque juntando tudo vai dar mais de quase 60 horas, né, de treinamento. Então, realmente é algo de peso, beleza? Henrique, obrigado, viu, pela sua pergunta. Valeu mesmo. Obrigado, Henrique. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O pessoal está elogiando aqui. Muito boas aulas, muito boa live. Obrigado. Obrigado. É isso aí. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a pergunta do Henrique. Eu não tenho conseguido tirar fora aqui a pergunta quando eu respondo. Fica ali, ó. Mas tudo bem. Fica lá. Tá tudo bem. A última pergunta, né? Tranquilo. Pessoal, queria agradecer o Emerson também pelo tempo aí disponibilizado. Prazer participar mais uma vez. Show de bola foi, Emerson. Acho que a gente conseguiu tirar aqui a dúvida do pessoal, né? Tanto sobre a questão do bônus que nós vamos dar aí na turma 5, como também referente a essas dúvidas que o pessoal tem aí sobre, né, o dia a dia deles no trabalho da indústria. Eu acho legal. Assim, cara, presentão, hein? Hã? Presentão, hein? Um belo bônus, hein? Com certeza. É um bônus muito bom. Beleza? Pessoal, obrigado de novo. Estamos terminando aqui a live. Obrigado, Emerson. Daqui a pouquinho o Instagram já vai fechar a gente automaticamente mesmo. Então vamos finalizar aqui.
Valeu, Emerson. Então, até a próxima. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Acho que tem mais uma live ainda, né? Depois. Tem mais uma? Depois eu vejo. Vou ver na cronograma. Acho que daqui uns 3 dias. Então beleza, então. Valeu. Tchau, abraço, pessoal. tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.